Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz, shalom, seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Agora eu vou prosseguir no verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Tomé, nós vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu: gente, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Verso 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali os discípulos reunidos, e Tomé com eles. Na primeira vez Tomé estava ausente, agora Tomé está presente. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs no meio e disse-lhes: Shalom Adonai, paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Ô Senhor, nós te pedimos para que o Senhor fale ao nosso coração. É a tua palavra, nós precisamos que o teu Espírito conduza a nossa mente, o nosso pensamento, e torne o nosso coração aberto para receber a tua palavra. O Senhor podia curar aqueles que precisam de cura, restaurar aqueles que precisam de restauração, alimentar os famintos, dar água aos sedentos e transformar o coração daqueles que precisam de transformação. Nós te pedimos que a tua palavra cumpra o propósito que o Senhor designou nesta noite. No nome de Jesus, amém. Irmãos, eu queria conversar com vocês sobre feridas curadas. São histórias de vitórias. Eu tenho uma cicatriz aqui na boca, eu não sei quantos de vocês já viram, aqui perto do nariz. Às vezes o nariz tampa, mas é perto do nariz. Eu, às vezes, vou pregar nas escolas, eu fui pregar em algumas escolas em Carangola, e por várias vezes eu pregando, chegava um menino curioso, eu achava que ele ia elogiar o sermão, que nada. Uma hora ele ia falar do nariz, outra hora ele ia falar da cicatriz. Mas essa cicatriz minha aqui, meus pais me contavam, quando eles estavam vivos, que eu era criança, bastante criancinha mesmo, e um dia correndo dentro de casa eu caí em cima de uma lata de massa de tomate aberta. E aí bateu aqui e decepou os meus lábios. Eu não lembro. A marca é que me faz lembrar a história. Meus pais me contam essa história e vocês estão sabendo o que significa esta marca aqui? Porque eu estou contando a vocês. Toda cicatriz tem uma história por trás. E você só sabe da história se você ouvir a história de quem é dono da cicatriz. Eu tenho várias cicatrizes no corpo. Eu acho que vocês devem ter sido um pouco rebeldes como eu, como fui quando criança.
Eu tenho diversas. Eu tenho uma aqui no queixo, era aniversário da Clícia, nós fomos fazer lá em Carangola um momento familiar, e aí fui correr, e não sei o que aconteceu, me deram uma rasteira virtual, invisível, e eu caí com o queixo no chão. Só caí, rodou tudo. E aí tentei me equilibrar, voltei mais ou menos, e aí quando eu vi, estava um corte aqui no queixo. Dr. Anderson de Carangola olhou no domingo seguinte e falou assim: rapaz, você não ter desmaiado é raro, porque é nocaute, né? Todo mundo que leva um soco aqui no queixo, é tomba mesmo, é natural. Você está conhecendo mais uma história de uma cicatriz que eu tenho. As cicatrizes revelam histórias. Você tem cicatrizes no corpo que revelam histórias da sua vida, e elas estão aí. O que é interessante é que você pode pegar aqui no meu queixo, pode cutucar, eu faço barba, não dói, mas a marca está aqui. Eu tenho uma cicatriz aqui nos lábios, eu posso cutucar, não dói, mas a marca está aqui. Cicatrizes curadas não doem. Estas marcas que você tem pelo corpo, se estiver curada, não dói, você pode cutucar, porque está curado. Agora, se você carrega uma cicatriz e encostar nela, doer, é porque não está curado. Cicatrizes que causam dor é sinal de que ainda não foram totalmente curadas. Quando eu olho para o texto, eu vejo um Senhor Jesus ferido, mas curado. O Senhor Jesus é o maior exemplo para nós, que as cicatrizes que nós trazemos na vida, elas podem ser apenas um sinal de que você é vitorioso. Você sabe bem do contexto, e o contexto é que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Os discípulos, com medo, covardes, resolveram sair correndo e esconder. Claro, o seu rei morreu. O que eles pensaram? Jesus morreu a nossa missão. Jesus morto, acabou o porquê de estarmos aqui. Sabe o que eles vão fazer? Matar o nosso líder e vai matar a gente, vamos esconder. E os discípulos, diz a Bíblia, que vão e trancam as portas. E nós estamos falando de homem. Eles trancam as portas. O Senhor Jesus, você sabe bem, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. E o Senhor Jesus, que sabe tudo e conhece tudo, ele vai ao encontro dos discípulos. Isso é interessante. Os discípulos não chamaram, é Jesus quem vai. Olha o amor que Jesus tem por gente como nós, mesmo quando a gente foge, quando a gente deveria estar perto. A gente se acovarda quando a gente deveria estar junto. Mesmo assim, Jesus vai atrás. E diz a Bíblia que eles estavam com a porta trancada. E Jesus, a Bíblia não explica muito, mas Jesus aparece no meio deles, no meio, porque você sabe bem que Jesus já está com um novo corpo aqui. Ele morreu e ressuscitou entre os mortos. E nesse novo corpo, a gente não sabe, nós nunca vimos o Senhor Jesus, mas a gente sabe, os teólogos já afirmam que é diferente desse nosso. Tanto é que ele entra no ambiente com porta trancada. Como? Não sei, mas a Bíblia diz e eu acredito. Ele aparece no meio dos discípulos e diz para os discípulos assim: Shalom Adonai, paz seja convosco. Os discípulos com medo, eles estão com medo porque o seu rei morreu, então eles podem morrer também. Mas Jesus, a primeira coisa que diz é paz. Para todo coração tumultuado, Jesus é a paz que nós precisamos. O problema do texto é que tem um que está ausente, e esse que está ausente é Tomé. Os discípulos ficaram tão empolgados com Jesus ressurreto, eles foram mais do que depressa contar para Tomé: Tomé, deixa eu contar para você, nós vimos o nosso Senhor, nós vimos, Tomé está vivo, a gente soube que ele foi morto, crucificado, mas Tomé, ele ressuscitou e nós somos testemunhos, nós vimos. E Tomé disse assim: gente, eu não consigo acreditar não. Vocês acreditam? Vocês viram, mas eu não vi, eu só acredito. Olha, o Tomé vai dar os critérios
para que ele passe a acreditar. Eu só acredito se eu ver, se eu tocar no seu lado. Só acredito se eu ver e se eu tocar. O que é interessante é que passa 8 dias depois, e Jesus vai de novo, e os discípulos estão de novo trancados. Só que agora Tomé está presente, e a conversa toda desse segundo momento, essa conversa toda de Jesus é só pensando em Tomé. Talvez você possa ter criticado Tomé durante a sua vida. Eu queria defender Tomé, dizendo que Tomé, para mim, me ensina muito. Tomé, ele não consegue acreditar, e ele não é hipócrita para dizer que acredita naquilo que ele não acredita. Ele não acredita, mas ele é verdadeiro. Ele diz, gente, eu não acredito, só se eu ver e tocar. O Senhor Jesus apareceu pela segunda vez, Tomé presente, e diz, Shalom Adonai. Tomé, está vendo minha mão aqui? Toca. Você viu? Agora toca. Tomé, aproveita também, toca aqui do meu lado. E Tomé tocou, viu, e ele diz assim, Senhor meu e Deus meu. 2 verdades numa expressão. Senhor meu, o Senhor é um rei, mesmo aqui na terra sendo 100% homem, eu lhe considero como alguém a quem eu devo prestar submissão. Senhor meu. E ele vai dizer, mas o Senhor não é apenas um homem superior, o Senhor também é Deus, e Deus meu. E aí Jesus falou, Tomé, você está de parabéns, mas eu vou dizer que bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Não viram e creram. Está aqui a turma, está aqui, ó. Você já viu Jesus? Eu nunca o vi, mas eu creio nele como se tivesse visto. Eu estava pregando em Conceição de Ipanema, um dia, e uma senhora crente, não é trapicola não, porque às vezes a gente acha que o sujeito é trapicola, não é trapicola não, uma irmã crente da igreja, eu pregando no culto, e eu não me pergunto para explicar isso para você que eu não sei explicar. Eu preguei, depois do sermão, fui para a porta da igreja, a gente estava cumprimentando na porta, aliás, eu estou querendo voltar a cumprimentar na porta, só aproveitando a porta aberta da mensagem. No terminar o culto, você aguenta um pouquinho que eu vou para a porta cumprimentar você, tá bom? Só para a gente voltar àquele costume que a gente tinha. E eu pregando no culto, e quando eu fui para a porta da igreja, uma irmã falou, pastor, eu tenho um negócio para te contar, mas não sei se eu devo te contar. Eu devo te contar? Eu falei, não sei. Você tem um negócio para me contar, como é que eu vou saber se você deve ou não me contar, se você não me contou? Entendeu? Aí a irmã falou assim, pastor, eu tenho que te contar. Quando o senhor estava pregando, eu vi 2 anjos, um do lado direito e um do lado esquerdo. Ela viu, ela falou para mim. Eu vi 2 anjos, enquanto o senhor falava, eles sustentavam o senhor, eles estavam com uma veste branca, resplandecente. Ela disse isso tudo para mim. O senhor está triste de eu te dizer isso? Eu falei, eu estou triste, porque você viu isso tudo, eu nem senti nada. Pastor, o senhor não sentiu nada? Eu falei, nada, mas nada. Eu falei, eu estou triste porque você viu, e eu que estou pregando e não vi nada. Falei com ela, bom, não estou aqui para explicar a veracidade do fato que eu estou dizendo para você. Eu nunca vi nem anjo, e muito menos a Jesus, mas eu creio em Jesus. Jesus disse para Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. E sabe o que você crê? Não é porque você é inteligente, mas minha mente é brilhante. Que bobagem, você crê? É porque a Bíblia diz, Salmo 119, versículo 18, que Deus desvendou seus olhos, tinha escamas, você não conseguia contemplar pela fé, mas um dia, o Espírito de Deus foi lá na sua alma, desvendou seus olhos, e agora, com os olhos físicos você não vê a Cristo, mas pela fé, você o contempla, pela fé. Não é à toa que Lutero disse, né, que o justo vive pela fé, não é pelo aquilo que vê, com esses olhos aqui, ó, né? Você sabe que existem mais coisas invisíveis do que visíveis, né? Aquilo que Deus criou é maior as coisas que são invisíveis do que são visíveis aos nossos olhos. Então, se a gente andar só por isso aqui, a gente vira meio cegueta na nossa existência. Tirei algumas lições do texto. Vamos lá? Está preparado? Primeira lição. Escute, eu vou explicar. Cada um de nós vive experiências únicas e específicas em tempos diferentes. Tomé
nós vimos e nós cremos. Tomé disse: eu não vi e não creio. O tempo dos discípulos crerem era aquele tempo, mas não tinha chegado o tempo de Tomé dizer: eu creio. Ainda não tinha chegado. O que eu estou te ensinando aqui? Preste atenção, por favor. Eu estou ensinando para você que cada um de nós tem um tempo específico para Deus tratar com você e comigo. E nós estamos aqui numa turma, talvez 150 pessoas, não contei, mas numa média assim. Cada um de nós está vivendo um tempo. Talvez nós estamos aqui com pessoas cheias de fé, num momento bom da vida, pessoas que estão dizendo: Deus, eu estou contigo no largo, mas a gente tem no mesmo ambiente, pessoas que estão dizendo assim: Senhor, eu estou começando a acreditar que o Senhor não está comigo não, eu estou tendo a impressão que o Senhor me abandonou. No mesmo ambiente, pessoas vivendo experiências diferentes. Tomé não acreditou quando os outros acreditaram. Hoje, gente, nem todo mundo vai crer no que você crê, no tempo que você crê. Não espere das pessoas aquilo que aconteceu com você e acontece, que aconteça com ela no mesmo tempo. Cada um de nós vive tempos diferentes e experiências únicas e específicas. Tomé não consegue acreditar, mas tudo bem. Eu fui pregar numa escola em Carangola, e aí me chamou uma professora, mas o diretor da escola mexia com um negócio de macumba lá, pai de santo, e não crê em Deus. E quando eu cheguei na escola, a primeira coisa que ele disse: o senhor que é o pastor Alexandre? Eu falei: sou eu que sou o pastor Alexandre. Ele disse: eu sei que você vai pregar aqui, e tudo que você crê, eu não acredito na Bíblia, eu quero que você saiba disso. Eu falei: está tudo bem. Falei para ele: está tudo bem, eu vou pregar aqui, e eu quero te agradecer a oportunidade que você está me dando, de passar aquilo que eu creio para os seus alunos. Eu quero te agradecer. E ele ficou meio chocado, porque na verdade ele estava querendo briga comigo, parece, eu acho. E eu falei: está tudo bem, o meu tempo de crer já chegou, eu creio, mas o seu tempo de crer não chegou, e talvez pode ser hoje, ele que não sabe. Deixa eu te dizer uma coisa: cada um de nós vive tempos específicos. Você crê? Que bênção, mas não cobre, não exija que o outro creia também. Está entendendo? Faça o quê? Deus, o Senhor tocou no meu, toque no coração dele também. No tempo que o Senhor quiser, você vai fazer o que Deus mandou, você vai pregar, você vai testemunhar, tudo isso é o que Deus mandou. Mas cada um de nós vive tempos específicos e únicos. Tomé não creu, enquanto os outros creram. Vamos para a segunda lição? Escute essa. Jesus é Deus. Isso aqui falou demais comigo. Jesus é Deus que sempre vem de novo. Sempre vem de novo. Talvez você esteja aqui, você está fugindo de Deus, você está fugindo da presença do Senhor, você está fugindo de Bíblia, você está fugindo de oração, você está fugindo de igreja, você está fugindo de pastor, você está fugindo de crente, você está fugindo de um punhado de gente. Mas eu estou aqui para te dizer que o Senhor Jesus é aquele que insiste, persiste em ir atrás de você. Ô gente, escute uma coisa. Jesus vai num domingo, Tomé está ausente, Tomé diz que não crê, Jesus volta 8 dias depois só por causa de Tomé, daquele que disse que não acreditava. Eu falava assim: se não acreditou na primeira vez, não, bola para frente, eu vou seguir o meu ministério, Jesus poderia dizer, vou seguir a minha vida, já morri, ressuscitei, estou em outra. Mas Jesus volta só por causa de um. Gente, quem é Jesus? João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O texto de João 1 está dizendo o seguinte, que todas as coisas foram criadas por meio dele, para ele, e nada foi criado sem ser por meio e sem ser para ele. Jesus. Romanos 11:13, ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento de Deus e da sua sabedoria, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Aí o texto vai terminar, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém.
Colossenses no capítulo 1, no verso 15, diz, falando de Jesus, apontando para Jesus, este é a imagem visível, o primogênito, o primeiro de toda a criação, pois nele, aqui eu tenho que mostrar para você uma coisa, nele, deixa eu aproveitar e beber uma água, existem preposições na língua grega, existe epi, apó, em é algo que está dentro de. O texto de Colossenses 1,16 está dizendo, pois nele, a preposição é em, pois dentro dele foram criadas todas as coisas. Então escute-me, a gente tem o costume de pensar que o universo está aqui, criado à nossa volta, e o Senhor Jesus está em algum lugar no universo. Mas posso te dizer, à luz de Colossenses 1,16, que Jesus e o universo está em algum lugar dentro de Jesus. Percebeu a ótica? A Bíblia está dizendo que nele foram criadas todas as coisas. O universo, de alguma forma, está dentro de Jesus. Por que você está falando isso, pastor? Eu estou falando isso aqui para você, para te mostrar que esse Rei da Glória, o majestoso, o Santo de Israel, resolve voltar de novo uma semana depois, porque teve um incrédulo que não acreditou, quando ele veio, ele estava ausente. Jesus é um Deus que vem de novo, ele vem de novo na gente. Ainda bem que ele não desiste da gente. Quantas vezes eu já quis desistir de ser crente? Nem de ser pastor em números. Já quis dizer, não vou valer ser crente mais não, já pensei isso. É porque eu tenho coragem de te falar, não sei se você tem coragem de admitir. Eu já falei, Deus, não vou ser crente mais não, eu cansei desse negócio. Esses crentes, a mente da gente, né? Esses crentes não valem nada. Esses crentes traem a gente. Porque às vezes você está achando que quem trai você vai vir com chifre, cara de demônio. Não. Quem trai, às vezes, está te dando beijo. Lembra de Judas? Está aqui, ó, dando um abracinho, um beijo. Essas coisas fazem você pensar, e o seu cérebro diz, não vale a pena ser crente, não vale a pena ser de Deus, não. Deixa eu te dizer uma coisa, ainda bem que Jesus sempre vem de novo, e não desiste da gente. Você quer desistir, mas Ele não desiste de você. Então eu estou aqui para te lembrar isso aqui, irmãos. Ele voltou por causa de Tomé, Ele volta por causa de você também. Tomé não creu, mas foi verdadeiro. Sabe o que Jesus não tolera? É hipocrisia. Tomé podia ir para ficar bem com os amigos, discípulos, os irmãos, para ficar bem, só ter dito assim, vocês viram, creram? Tá, eu creio também. Passou. Mas Tomé, ele é verdadeiro, ele não usa máscaras. Ele disse, vocês creram, mas eu não consigo crer. Gente, é melhor um crente incrédulo, se é possível usar essa palavra, é melhor um crente que diz não acreditar em certas coisas, do que um crente hipócrita, que diz acreditar em tudo, mas na verdade não acredita em nada. Jesus voltou, porque tinha um verdadeiro ali em Tomé. Jesus volta de novo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você veio aqui, você está achando que é você que está encontrando com Deus, é Ele que está encontrando com você. Você está achando que é você que está procurando Ele, é Ele que está te procurando, Ele que está indo atrás de você, Ele está investindo em você, Ele que está cuidando de você, Ele está cuidando do universo, cuidando da sua família, cuidando da sua casa, colocando pão, fazendo com que as frutas cresçam, os legumes cresçam, tudo para chegar na sua casa, para você se alimentar e você ter vida, e vida abundante, para viver para a glória dEle. É Ele que está preocupado com a gente. Ele volta de novo. Mas terceiro lugar, escute aqui. Feridas curadas não doem mais. Se doem, é porque não foram curadas. Deixa eu te mostrar aqui minha cicatriz, ó, não dói. Aqui, ó, não dói. Fora outras que eu tenho, por exemplo, eu tenho uma no joelho aqui, que eu era adolescente ou pré-adolescente. Quem é os antigos aqui de Alto Caporó sabem que, antigamente, é triste falar antigamente, a gente está ficando velho. Antigamente, quando você saía aqui de Alto Caporó para ir para Jequitibá, uma das últimas casas era do Sodorvalino. Lembra? Tinha a casa dele do lado direito, a assembleia do lado esquerdo, e depois era asfalto. Nesse tempo, eu fui andar de bicicleta com meus amigos, eu propus um desafio.
Nós vamos subir, não tinha aquele posto de gasolina, nós vamos subir. Chegando lá, nós vamos descer, e nós vamos descer de olho fechado. Eu e meus amigos. Proposta top, né? Mas você pode rir. Eu fui o único que teve a coragem de descer de olho fechado. Resultado, a casa do Sodoval, antiga, ela abaixo do nível da rua. Então você tinha que descer para entrar na casa dele. Quando eu abri o olho, eu já estava dando cara na parede. Pá! E o joelho meu, até hoje, tem uma roda assim, meu joelho esfolou, machucou. Eu falei, vamos descer de olho fechado? A turma disse que iria, mas não foram, só eu que fui. Bobo. Verdade. São feridas, mas você pode pegar aqui, ó. Não dói mais. Você sabe por que Jesus mandou Tomé colocar o dedo? Pode tocar, Tomé, não dói mais. Sabe por que às vezes você tem medo de tocar em alguns assuntos? Você pula o assunto, você pede para silenciar, você sai da conversa. Sabe por que você tem medo de tocar em alguns assuntos? Porque as feridas não foram curadas, e você não gosta de conversar sobre isso, porque não está cicatrizado. Dói. Todos nós temos feridas na nossa história, feridas que envergonham, humilham a gente. Eu tenho muitas, que eu queria apagar, mas não tem jeito. Mas você pode tocar nos assuntos, eu vou conversar com você, porque elas são cicatrizes que não me machucam mais. Já recebi o perdão, Deus já me deu um novo tempo, porque eu vou lutar para não conversar sobre elas. Por isso que às vezes a gente fica cheio de não me toque, não vamos falar desse assunto não, porque magoa, é porque a ferida não está sarada. Jesus falou, Tomé, eu fui à cruz, eu morri por todos aqueles que o Pai me deu. Você pode pôr o dedo, Tomé, está sarado, está curado, não dói mais. Deixa eu te dizer uma coisa, se dói, é porque não está sarado. Se a sua cicatriz do corpo, você toca, está doendo, é porque ainda não foram saradas. Eu estou falando de corpo, e da alma, e as emocionais. Aí nós estamos numa geração cheia de não me toque, sabe? Eu vou carregando um monte de feridas, e elas não são curadas, elas estão ali. Aí cada um que põe o dedo vai abrindo. Deixa eu te dizer, o Senhor Jesus pode curar as nossas feridas. Feridas que você tem dentro do seu ser. O dia em que Ele curar, se alguém tocar nesse assunto, não vai doer mais, porque você está curado. Tem alguém aqui precisando de cura? Eu acredito que tem, e eu sou um deles. Jesus é aquele que cura as nossas feridas. Vou em quarto lugar. Escute, nossas cicatrizes revelam quem nós somos de fato e de verdade. Um livro sobre amizade disse que você só pode dizer que conhece uma pessoa depois de você conhecer as cicatrizes dessas pessoas. Eu só posso dizer que sou amigo do Robson quando eu conhecer as cicatrizes do Robson. Só posso dizer que eu conheço Esdras quando eu conhecer as suas histórias de dores, de tragédias e de vitórias. Jesus está falando, Tomé, pode pôr o dedo aqui, porque esta cicatriz da mão, do lado, elas revelam a história da vitória. Essa cicatriz tornou você, Tomé, salvo, remido, lavado, porque eu morri. Você não morre para pagar o seu pecado mais, porque eu morri, você tem a eternidade. Então, Tomé, pode tocar aqui, elas revelam histórias de salvação. Ô irmãos, isso aqui é extraordinário demais. Todos nós temos cicatrizes que revelam as nossas histórias. Só são amigos nossos de verdade se eles conhecem as histórias por trás de cada cicatriz. Esses que conhecem são amigos de fato. Esses que conhecem as cicatrizes do nosso Salvador são filhos de fato e de verdade. Mas eu vou terminar, eu preciso terminar. Quinto e último. Escute essa. Existem cicatrizes em nós que são irremovíveis. A Clícia fez cesárea para ter o Ravi. Muitas mulheres aqui devem ter feito cesárea também. A cesárea deixa uma marca, né? Na barriga da mulher.
Hoje existem alguns medicamentos aí que você passa, ameniza a marca. Aí a Crícia tem lá, né, meu bem, a marquinha. E a gente tentou passar algumas coisinhas para amenizar. Mas posso te falar? Está lá a marca. Tem jeito. Aquela cicatriz revela o nascimento do nosso filho. A Crícia, se viver 80, 90, 100 anos, eu espero que viva, meu bem, vai carregar essa cicatriz. São irremovíveis. Irremovível. O doutor antes falou, pastor, faz uma, como é que chama? Uma plástica, para tirar isso aqui. Eu falei, rapaz, vê se eu estou incomodado com esse troço. Eu tenho coisa muito pior em mim. Se eu começar a mexer, vamos começar os outros mais feios, né? Brincando com ele. Claro que eu não vou mexer. Mas deixa eu te dizer, tem coisa que nem médico, nem cirurgia, nem tecnologia nenhuma tira. Você vai morrer com elas. Eu pergunto a vocês, o que gastou, desculpa a palavra gastou, o que gastou mais poder? Jesus ressuscitar dentre os mortos, ou Jesus falar assim, pele, volte ao normal, ia virar pele de nenê, seda, ó, limpa. O que gasta mais poder? É claro que é ressuscitar dentre os mortos, mas então por que ele deixa as marcas no corpo? Ele ressurgiu, mas as marcas estão nas suas mãos, estão do seu lado, por quê? Sabe por quê? Porque existem cicatrizes em nós que nós vamos levar o resto da vida. O resto da vida. E deixa eu dizer para você, é melhor você ser curado delas, porque elas vão permanecer com você. Quanto mais rápido ser curado, melhor vai ser sua vida. Aí tem gente cheia de cicatrizes emocionais, as feridas estão abertas, e ele acha, tem que apagar. Não vai apagar, você vai levar até a sua morte. É melhor então ser curado, porque a marca vai estar ali, mas ela não vai doer mais. Quem faz isso? Só Jesus. É só Jesus que toca na gente, cura a gente. Então deixa eu dizer, e eu termino com isso aqui para você. Meus irmãos, Jesus foi porque Tomé era incrédulo, mas Tomé passou a ser crente. Tomé teve uma das experiências gloriosas, ele tocou e viu. Deixa eu te dizer, nessa noite nós pedimos ao Senhor, toca na gente, né? Tomé tocou em Cristo, hoje nós pedimos ao Senhor, toca na gente, toca na sua ferida. O dia que Ele curar, você deixa de mimimi, você deixa de infantilidade. Você fala assim, pode conversar desse assunto, estou sarado. Sabe? Porque cicatrizes curadas são histórias de vitória. Jesus falou, a minha está aqui. Eu sou vitorioso e tornei vocês vitoriosos. Mas a marca ficou. Algumas marcas você vai levar para o túmulo, mas vamos pedir a Deus cura para elas, que é o que a gente precisa. Vamos cantar?